Olá, meus amigos, estamos de volta aqui. Tivemos um pequeno problema técnico com a banda larga, que vocês sabem que, infelizmente, os nossos provedores insistem em não dar uma banda larga, nem aquilo que está assinado no contrato a gente consegue ter. Mas agora, novamente, no ar. Márcia, nós estávamos então falando sobre a questão dos congressos, né? Você disse que o segundo congresso foi na Venezuela. Então, esse segundo congresso na Venezuela... Foi o primeiro congresso que nós fizemos aqui na América, naquela época, 2007. A América vinha dando um salto de qualidade muito grande, né? Diversos países elegendo governos democráticos, questão da Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, nós vimos melhorando, né? A América estava no auge do ponto de vista de chamar a atenção do mundo. E a Venezuela, nisso tudo, tinha acabado de enfrentar um golpe, vinha enfrentando uma pressão enorme, né, dos Estados Unidos. Eles não aguentam ver um país latino-americano com aquela quantidade de petróleo atendendo os interesses de uma população. Não dá, eles não aguentam. Os Estados Unidos fica urticária quando vê traço de democracia. A Venezuela já havia nacionalizado, estatizado o petróleo. Com a PDVSA. A PDVSA já tinha sido feita a lei dos hidrocarbonetos, como eles chamam lá, a lei que regula o direito do país de utilizar o seu petróleo em favor da sua soberania. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela um pouquinho mais para frente, mas só para caracterizar, então, a FEDIM, ela vem teu mandato começou lá no Líbano, depois na Venezuela, teve congresso, nós temos imagens, inclusive, do congresso da Venezuela. Tem como, produção, tem como colocar aí, Daniel, as imagens do congresso da Venezuela, só para a gente sentir em que clima que a Márcia, porque os do Líbano, acho que nós não temos imagens, né? Mas da Venezuela tem. Aí vocês estão assistindo trechos, né, das imagens do Congresso da Venezuela. O presidente Hugo Chávez é que fez a abertura lá, não é isso? Foi. Isso foi em que ano? Foi em 2007. 2007. Então, em 2007, Congresso da FEDIM na Venezuela, o presidente... Quantos países participaram desse congresso, Márcia? Participaram 102 países. 102 países participaram. 2.100 delegadas. 2.100 delegadas do mundo inteiro, né? Vocês estão vendo aí alguns flashes do Congresso. E o presidente Chávez fez a abertura do Congresso e foi muito importante a abertura que ele fez. Ele pegou os países-chave, os países que vêm puxando a luta democrática e a luta anti-imperialista no mundo todo, os que sofrem pressões. Foi o caso da Palestina, o caso da Síria. Ele foi colocando, né, essas lideranças para falar, chamava uma a uma para falar. E outra coisa muito interessante, as músicas simbólicas dos países. Ele puxava, chamava a delegação do país e pronto, e cantava junto com elas. Esse congresso, então, já tinha havido o processo eleitoral, o Chávez já tinha sido presidente, já tinha nacionalizado o petróleo, não é isso? Depois do congresso da Venezuela, nós tivemos o congresso aqui no Brasil, que é esse que você está relatando, que aconteceu pela primeira vez no nosso país. No nosso país, foi... O da Venezuela foi o primeiro na América Latina, não tinha tido os congressos na Europa, não é isso? Sempre na Europa. E esse congresso no Brasil foi que ano? Foi 2012. 2012, ainda no governo... Já no governo Dilma. Já no governo da Dilma. Você estava me falando, antes de a gente começar, que o presidente Lula, inclusive, antes a sede da FEDIM, tinha uma sede, não é isso? Que era onde? Uma sede, né, na época ainda que havia alguns países que conseguiam apoiar o movimento social, né? Então nós tínhamos uma sede que tinha um apoio importante da Europa, né? Isso logo no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra, havia um espírito desse tipo, né? De você fomentar a participação a luta pela social, paz. A luta pela paz. Foi quando apareceu a ONU, né? A ONU nessa época também. Então, foi nesse período que a gente tinha uma sede, né, que ficava na Hungria, mas aí durou pouco, né? Depois disso, nós alugamos uma sede em Paris. Por quê? Paris acabou que, durante muito tempo, ficou ali naquele centro, onde a gente meio trabalhava para lutar contra todas as tentativas de invasões e agressões. Ficamos lá um bom tempo.
E agora a sede é aqui no e Brasil. Agora a sede, nós temos uma sede própria aqui no Brasil. Em São Paulo. A sede em São Paulo, no Morumbi. O presidente Lula é que fez a sessão. Fez uma sessão de doação, né? Nós tivemos uma reunião, a primeira reunião da FEDIM aqui no Brasil, e na época aqui na América, e tivemos lá com o presidente Lula para levar as reivindicações principais das mulheres de todo mundo. O presidente Lula recebeu lá no Palácio do Planalto. Fez a sessão da sede. E nos fez essa surpresa. Ele falou, vocês pleitearam e ele atendeu. Ele brincou, né, com as delegadas todas, dizendo o seguinte: ela é brasileira. Ela é a presidente internacional, mas ela é brasileira. Então, eu gostaria muito que ela ficasse aqui no Brasil enquanto estivesse na presidência dessa organização. Elogiou muito todas aquelas lutadoras que estavam ali, as americanas. Ele ficou muito impressionado, né? Nossa companheira Vaine, que é impressionante, ela tem quase 90 anos, mas ela tem um trabalho nos Estados Unidos, uma coisa impressionante. E o Lula ficou muito impressionado com isso, com as venezuelanas que estavam ali, com as cubanas, né, com as palestinas, com as chinesas, com a Vietnã. Cada uma dessas mulheres, ele começava a contar a história do mundo, na verdade, a história da democracia nesses países. E ele fez a sessão da sede, que está aberta até hoje, funciona. Hoje funciona. Fica onde? Fica aqui na rua Capitão Cavalcante, no Morumbi, né, uma sede, uma casa da mulher, como se chama, né, e a gente, inclusive, homenageou uma latino-americana, a companheira Vilma Spin, né, que é cubana, e ela era, na época, vice-presidente da FEDIM, e tinha acabado de falecer. Então, nós quisemos homenageá-la, já que estávamos na América, né, demos o nome dela à nossa casa. Mas até hoje a nossa sede vai ficar para sempre lá. Legal. Bom, então, falamos um pouquinho sobre a construção, o trabalho, os congressos que foram realizados, que conduziram você já a 3 mandatos, não é isso? Como presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres. A tua última grande atividade internacional, eu sei que você estava me dizendo que a FEDIM fez uma agora, nesse episódio também da guerra da Síria, né? Da ocupação, da invasão, que está acontecendo lá na Síria, vocês organizaram uma missão, uma presença, e você esteve lá presidindo essa visita, né? Nós temos fotos aí desse encontro lá da FEDIM, na Síria. Aqui nós estamos vendo, então, a manifestação da FEDIM no Fórum Social Mundial em Londres. Aí já é uma atividade realizada antes. A visita da FEDIM ao túmulo de Yasser Arafat na Palestina, né? Que ano foi isso, Márcia? Isso aí já foi 2004. 2004. Isso. Tivemos aí, então, a foto... Foi agora em julho desse ano, do ano passado, né, 2013. Sei. Na Coreia. Na Coreia, mas o Hansen Clark é um intelectual americano, presidente do Instituto do Center americano de estudos, né? Que é uma grande personalidade internacional, esteve presente então nesse encontro. Aqui a exposição contra a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Parlamento Europeu. Aquelas senhoras que ali aparecem com você são diretoras, são dirigentes. Diretoras do México, Jordânia, Palestina, Japão, Mayada Abbas, que é a nossa vice-presidenta palestina, Ruth Neto, que é a vice-presidenta angolana. Irmã do Agostinho Neto, a Ruth Neto? Ela é irmã do Agostinho Neto. Irmã do Agostinho Neto. Uma heroína angolana. Presidente angolano, famoso presidente angolano, que agora, Agostinho Neto. Ela está comandando, né, o Centro de Memória do Agostinho Neto. Certo. Aí foi a nossa visita ao túmulo da Vilma Spin, que também foi dirigente, além da dirigente da Organização Feminina de Cuba, é uma das comandantes lá da Revolução Cubana, junto com o Che, com Fidel, com o Raul. Aí nós estamos com companheiras da América, e tem uma portuguesa, mas aí você tem Colômbia, você tem Argentina, você tem México, Paraguai, Brasil. Tivemos lá uma delegação latina. A próxima foto? Aqui já foi aqui no Brasil, que nós fizemos uma marcha lá na esplanada do Ministério, que terminou levando as nossas reivindicações para o Palácio do Planalto.
Foi antes do Congresso? Foi no primeiro dia do Congresso. Foi durante o Congresso, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então é uma marcha de lideranças do mundo inteiro que foi feita aqui no Brasil. Sim. A Gláucia é agora a atual presidente, não é isso? Da Confederação. Aqui no caso está na manifestação contra o leilão do petróleo brasileiro. As companheiras tiveram um papel muito importante, porque elas foram lá para o Rio, foram lá para a porta do hotel. Inclusive foram assim, tacaram bomba nelas, uma coisa... Eu participei dessa manifestação, realmente foi muito combativa a participação das mulheres lá presentes. Então aqui já é a foto dessa última visita sua à Síria. Você já tinha estado na Síria? Não. Primeira vez. Eu estive na Síria no dia seguinte que eu fui eleita pela primeira vez no Líbano. Porque Síria é 1 hora do Líbano. Pertinho do Mas eu fui assim, meio de visita, porque eu viajava nesse dia de volta para o Brasil. Só que as sírias não se conformavam. Então eu fui lá conhecer. Volta a foto lá, por favor, para a gente ver quem é que estava. Nessa foto, quem é que está? Aqui nessa foto, você tem a nossa vice-presidente indiana, Ani Raja. Do lado direito. A primeira direita é a vice-presidente indiana. Essa é aquela que era deputada? É ainda deputada. Ela é deputada lá na Índia. Na Índia. Membro do Congresso Nacional Indiano. Logo depois você tem a UAF, que é uma libanesa, né, que é da Liga das Mulheres Libanesa, uma liderança muito expressiva no mundo árabe. Depois do lado de cá você tem as deputadas, que são da União Geral das Mulheres da Síria, né, que estão aqui. Fora essas companheiras, você tinha na delegação a Turquia. Mas o senhor que está ao fundo ali, você está de um lado aqui na cadeira. Aqui é a Assembleia, é o presidente da Assembleia. É o presidente da Assembleia da Síria. Que seria o Congresso Nacional lá da Síria, né? O nosso Congresso Nacional. Assembleia Nacional da Síria. Isso, que nós estivemos lá visitando. E as parlamentares estiveram... Já com essa situação de conflito, essa visita foi quando? Quando aconteceu essa visita? Foi agora, em outubro. Outubro do ano passado. 2013. A gente conversando era muito difícil, porque era bomba, não parava. Às vezes eu estava falando, eu parava. Porque eu não conseguia, eu olhava para aquelas pessoas que estavam em volta, como é que vocês conseguem? Né? Porque cada bomba daquela, Miguel, eram pessoas que estavam embaixo daquilo. Aquilo não era uma música tocando. Né? E teve um dos dias, que foi o dia do presidente Bashar, que foi o dia que mais bombas caíram, né? Tanto que a gente parou várias vezes, ele parou de falar várias vezes. E nesse dia a gente soube que foi o dia que mais pessoas morreram, né? Foi um dos dias mais agressivos da guerra. Então, aí você já viu, tem uma brasileira... Aí é a reunião com o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Isso. Nós estamos com a Jordânia, que está na delegação também. Do lado esquerdo, essa moça, sim, você tem que dizer, do lado esquerdo, direito? Do lado direito do... A última que está lá na ponta? Não, a primeira... A primeira do lado do presidente. Isso. O nome dela é Mageda. Mageda é da Assembleia, né, deputada lá, e é presidente da União Geral de Mulheres da Síria. Que tem uma atuação junto às mulheres que estão agora... Mas estão todas em Damasco. As mulheres fogem para Damasco, porque morrem seus maridos, morrem seus filhos, e ela é que tem feito o trabalho, né, de integrar na sociedade essas mulheres, arranjar emprego, arranjar onde dormir, né? Então ela que está cumprindo esse papel. Ao lado dela está a nossa companheira naval, que é da Jordânia, né, que também é uma companheira da União Geral das Mulheres da Jordânia. Logo depois dela é outra companheira do Líbano, né? E depois ainda é uma grega, é a companheira da Oficina Regional Europa, que é a Grécia, que está ocupando esse papel, e elas são da Organização das Mulheres Gregas. Né? Do lado de cá está lá o UAF, que é a companheira libanesa. Você está de costas aqui, nessa cadeira grandona, você está ao lado do presidente, eu estou aqui do lado do presidente Bashar al-Assad. Isso. Aí ao meu lado está a Ani Raja, indiana, logo depois uma brasileira, a companheira Mercedes, do coletivo Ana Montenegro, que estava na delegação, e ainda depois é uma companheira da Turquia, que também veio. Né? Você tem uma ideia, essa companheira da Turquia, a Turquia, junto com Israel, junto com a Arábia Saudita, sob os mandos dos Estados Unidos, é quem está fazendo as atrocidades mais visíveis.
rouba a comida toda e depois vende por 4, 5, 6 vezes mais caro para a própria Síria. Mas rouba na Síria. Rouba da Síria. Os seus mercenários, pagos pelo seu próprio governo. Essa visita é também ali na Síria, também na Síria, com o ministro de Relações Exteriores da Síria. Que foi, inclusive, quando fizeram a reunião para tentar juntar todo mundo, ele teve um papel de destaque lá e não aceitar, porque eles queriam fazer um acordo, né, vanguardiado pelos Estados Unidos, do Bashar abandonar o governo, né, abandonar a presidência, para unir a Síria. E ele teve um papel de destaque dizendo que o Bashar foi eleito, né? Ele é um homem que foi eleito democraticamente, não é os Estados Unidos. Tem partido lá? O partido deles é o Partido Baath. Partido Baath. Já está há algum tempo no governo. Agora tem eleição. Né? Tem eleição. Tem eleição. Né? Então é aquela coisa, de repente... Quer dizer, não é por democracia essa guerra. Não é por democracia. E os tais rebeldes? Até porque o povo da Síria não quer que o Bashar saia. E os tais rebeldes querem o quê? Miguel, quem são esses tais rebeldes? Mais de 90 nacionalidades. 91 nacionalidades. Mercenários do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Recrutados para quê? Para ir para lá, fazer o que eles estão fazendo. Entendeu? Destruir a Síria. E dizendo que são os democratas da Síria. 91 países. Já prenderam gente. O governo da Síria já prendeu gente de 91 países. 91 países, eles dão. Nós trouxemos da Síria, né, o nome desses mercenários, muitos deles que morreram nessa luta toda, nós trouxemos o nome e a nacionalidade deles. Então, quem quiser, não é mentira, é só ir lá ver qual é a nacionalidade, ver de onde o cara veio, né? E o que esses 91 países estão fazendo lá dentro, Miguel? Entendeu? Quer dizer, e diz que é uma guerra da Síria, é o povo da Síria que quer derrubar o seu presidente, com 91 países. E o povo da Síria fazendo manifestação, né, colocando o tempo todo. Né? Primeiro é o seguinte, querem derrubar o presidente que está impedindo esses países de tomarem a Síria, tomar o petróleo da Síria. Entendeu? Eles querem, na verdade, dividir aquela região, enfraquecer para melhor dominar. Né, à medida que eles conseguem. A Síria é um país de destaque. Repetir a Síria é um país forte, economicamente, politicamente representativo, com um exército poderoso. Né, que não se submete. Que tem muita tradição da sua unidade nacional. Nós, inclusive, aqui brasileiros, né, temos uma presença da comunidade sírio-libanesa, da comunidade árabe. Eu ainda... Agora, segunda-feira passada, nos funerais do nosso companheiro Nelson, estive presente com o embaixador da Síria aqui no Brasil, com representantes da Federação Árabe, que prestigiaram os funerais do Nelson Chaves, do nosso querido Nelson, e é realmente a presença da comunidade sírio-libanesa aqui no Brasil é muito grande, e eles todos muito solidários e preocupados com a luta em defesa do seu país, da soberania do seu país, né? E lá hoje os americanos, ingleses, alemães estão fornecendo armas, estão fornecendo todo tipo de recurso para que esses tais rebeldes, que na verdade são mercenários recrutados em mais de 90 países, certo? Quer dizer, para promover essa agressão ao povo sírio. Você, quando esteve lá, você esteve na fase ainda de muita dificuldade. Parece que agora